Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Nós estamos aqui com esse projeto que é a exposição Língua Visual. Língua tem a ver com linguagem e visual tem a ver com ver, né? Com a visão. Nós trouxemos aqui uma exposição com esses desenhos aqui. Esses são trabalhos realizados por crianças do ensino fundamental, adolescentes, jovens. Vocês também estão no ensino fundamental, não é isso? Sim. Perfeito. Então, na faixa etária de vocês. Nós realizamos um projeto desde 1999. É uma oficina de arte onde a gente aprende as técnicas, harmonias cromáticas, usar qual cor, que cor combina com que cor. Né? Quando eu digo essa frase, eu gosto de você, eu é sujeito, né? Gosto é o verbo de você, objeto indireto. Então, aqui tem palavras com diferentes funções. E você consegue ler essas palavras porque você já foi alfabetizado na escrita. Você fala, foi alfabetizado também na linguagem oral. Então, linguagem visual. Quando eu falo então de linguagem visual, eu vou usar sujeito, verbo, não. Objeto indireto, também não. O que eu vou usar aqui? Aqui eu vou usar ponto, linha, cor, forma, para expressar alguma coisa. Esse desenho expressa uma mão, uma flor, isso é linguagem visual. Então, na linguagem visual, isso aqui é uma mensagem da linguagem visual. Então, essa menina resolveu contar uma história, uma narrativa. E ela, o que ela contou? Sobre isso aqui. E ela usou pontos, linhas com diferentes temperamentos. Isso dá, então, uma expressividade com diferentes temperamentos. Usou a cor. E além de ponto, linha, cor, nós incluímos mais um elemento na linguagem visual, que é o suporte. Né? É esse papel onde você vai desenhar. Essa criança, então, ela lançou mão desses recursos e fez essa mensagem. O que é que você percebe aqui? Conta para mim. Uma árvore, tipo um coqueiro. Parece que é um coração aqui. Tem uma frutinha vermelha ali, né, que pode parecer um coração. Então vocês estão percebendo uma mensagem que ela fez na forma de imagem. Isso é linguagem visual. Normalmente se ensina que as cores primárias é o amarelo, azul e vermelho. Já estudaram isso? As cores primárias são o amarelo, o ciano e o magenta. Quando então você pega o cartucho e mistura o ciano com o magenta, você vai ter essa cor aqui, que é o azul. Então o azul nasceu dessa mistura, ela não é primária, ela é secundária. Quando você mistura
o magenta com o amarelo, nasce o vermelho. Então, vermelho também é secundário, não é primário, né? Então, essas são as secundárias, misturando, e aí nós temos uma região de cor quente, que é nervosa, hora de recreio, carnaval, pizza, comida, né? Cores agitadas. E aqui, cores frias, né? São cores calmas. Como que a gente faz para ter um trabalho criativo? Nós utilizamos um procedimento na escola complementar da infância com a didática no formato de projeto. Não é uma aula de arte de 50 minutos entre português e matemática, por exemplo. Por quê? Porque você precisa de uma motivação, você tem que ter um motivo para fazer alguma coisa, porque senão você não pode fazer nada se você não vê motivo. E qual que é a motivação? Veja só, a gente em uma semana, primeiro, a gente faz uma palestra um pouco parecida com isso que a gente está conversando aqui, sobre a questão da arte, da criança que participa ou não participa no meio cultural, e depois, terça, quarta, quinta, teoria e prática. Na quinta-feira, os alunos fazem um convite e convida papai, mamãe, vovó para vir desenhar junto com eles na oficina. E aí tem um trabalho conjunto com eles. Esse trabalho depois vai ter uma exposição. E na exposição pode ser que venha o jornal, faz uma reportagem, vem a mídia e faz uma reportagem. Então, professores, eu estou querendo chamar a atenção que esse conjunto de ações, quando é apresentado para a criança, e ela tem essa atividade durante uma semana, é igual uma gincana, ela se sente motivada no processo. E isso eleva o nível de criatividade na produção do trabalho de arte. E aí ela tem um motivo. Por que ela vai desenhar? Porque ela está sentada perto do colega durante 1h30 também desenhando, e o desenho dela vai ser exposto, e papai e mamãe vai vir para ver o trabalho. Então, uma semana de arte cria um clima de motivação que eleva o nível de criatividade. Isso, então, é diferente de uma aula de 50 minutos eventual. E aí tem um problema sério que eu vou falar resumidamente, que é o seguinte: setores acadêmicos do ensino, não é? Parâmetros curriculares, arte, vem lá do Ministério da Educação, não é? Esses parâmetros curriculares, na área de desenho e pintura, dá uma ênfase no ensino da história da arte do adulto. Lá não tem desenho de criança, lá não tem história de nenhuma criança. E esses adultos são artistas famosos, consagrados, né? Então, a escola entra num procedimento para ensinar sobre essa história da arte nessa aula que ela tem de 50 minutos por semana. E aí a escola passou a adotar um procedimento que chama de releituras. Vocês já fizeram releitura? Provavelmente sim. Então vamos pensar um pouquinho nessa palavra, releitura. Para se fazer uma releitura, você vai estudar, analisar o contexto de um determinado artista, de uma determinada obra. E aí o que é que você faz? Numa releitura, você vai pegar uma determinada obra e fazer uma análise daquela obra. Só que a própria palavra já diz, você fazer uma releitura pressupõe que você seja capaz, antes de fazer o quê? A leitura. E para fazer uma leitura você precisa de quê? Antes, a alfabetização. Não é? Você é alfabetizado e lê, eu gosto de você. E a alfabetização em artes visuais pressupõe o entendimento desses elementos da linguagem visual, passar por essa experiência. Então, depois que a criança passa por essa alfabetização, ela pode realizar um nível de leitura e, eventualmente, até de uma releitura. Só que o processo foi por uma releitura, sendo que essa criança, esse aluno, você, não passou ainda pelo processo da alfabetização na linguagem visual. Então, eu penso que estão passando o carro na frente dos bois. E outra situação grave, se essa criança hoje faz releituras, que muitas vezes se torna uma mera cópia de determinadas obras, ela deixa de fazer a sua própria expressão, a expressão própria da infância, da adolescência, e daí você vai fazer um trabalho de mera cópia. No entanto, você tem uma teoria sobre o cor, de harmonização, né, de harmonias cromáticas, etc., para usar isso com um determinado critério. São recursos de
linguagem e essa criança tem um recado para falar, uma narrativa própria da infância. Então, a nossa sugestão é que se faça uma alfabetização, que se crie uma dinâmica de projeto e que deixe a criança expressar a narrativa que interessa a ela, enquanto ela tem essa idade. Depois, ela já não vai fazer isso mais. Quando for adolescente, aí já passou, isso já não vai mais acontecer na vida dessa pessoa. Bom, gente, alguma pergunta até aqui? Não? Nós vamos ver um vídeo. Bom, gente, pergunta até aqui? Não, nós vamos ver um vídeo. Projeto Língua Visual.